Olá, galerinha do Holisticamente falando. Para quem viu a live da semana passada, a gente estava falando um pouquinho sobre o tema de supraterrestre e extraterrestre, diferença. E eu falei que eu ia trazer mais explicações sobre todos os sistemas aí de trigueirinho, o projeto também, para vocês terem uma analogia de como isso pode ser intuitivo, canalizado e transformado aqui. Eu acho que é bem legal tá aprendendo como essa forma espiritual pode estar encarnando, né, pertencendo. Como que você se torna um receptáculo, um canalizador, essa sensibilidade, como funciona o raio, como que você vai entendendo essa transformação do seu campo emocional, como eu fui intuindo cada passo a passo pelo trigueirinho. Então eu resolvi fazer uma live específica sobre isso. Já lembrando, se você não segue nosso canal, a gente tem um canal no YouTube, Insight Energy Therapy, dá sua força lá. A gente também tem o Instagram do Insight Energy Therapy e temos também o espaço de meditação e bate-papo no Spotify, tá bom? Então vamos lá, vamos parar de lero-lero e falar o que tem que ser falado mesmo. Então, assim, eu vou começar trazendo a minha experiência. Quem não viu a live, vou repetir, tá? Vou já me apresentando. Meu nome é Tatiana Araújo. Eu trabalho com terapias holísticas, meditações ascensionais, que já trabalham com propósito para cima. E, além disso, trabalho com Theta Healing também, meditações e terapias. E como eu cheguei ao trigueirinho? Já foi tudo muito intuitivo. Eu tava numa crise de pânico muito forte. Cheguei um dia, tipo, espumando pela boca já. Pedi ajuda à minha mãe, que é kardecista. Falei, mãe, eu não aguento mais. Tipo, encolhida num cantinho. Falei, me ajuda, mãe, eu não tô conseguindo superar isso. Meu filho já tinha vindo de uma crise de pânico no carnaval. Eu ajoelhei a Deus, isso foi uns 5 meses antes. Eu falei, Deus, eu tive um ex-marido que passou por isso e eu não tive condição, né, para poder lidar com isso. Agora eu vi um filho, como eu faço isso sem entender? Então, que, pelo amor de Deus, eu te ajoelho e peço que se eu possa dar a vez, que eu faça, para que eu possa ajudá-lo e não só ajudá-lo, mas ajudar outras pessoas. E assim foi feito. 5 meses depois, começo com um monte de processo, ter essa crise do pânico fortíssima. E acionando a adrenalina, espumando já. E aí pedi para minha mãe, voltando lá. Minha mãe abriu o evangelho, me levou para o quarto, abriu a parte da figueira. Quem não conhece esse tema da figueira, é aquela parte que Jesus está no deserto com fome com os apóstolos, chega lá e encontra a figueira não tinha frutos. Aí ele vai lá, amaldiçoa e arranca a figueira. Os apóstolos ficam, tipo, horrorizados. E aí eles pegam e falam assim, nossa, Jesus, mas como assim? Ele falou, se você nasceu para ser uma figueira, dar frutos, você não dá, que morre e nasce de novo. Né? E aquilo ficou na minha cabeça, tá? Figueira, não, era um monte de blá, 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 blá. Né? Você que já viu a professora do Snoopy, era isso. Mas eu falei, meu, guarda a figueira. Aí, a partir de figueira, vieram muitas coisas, mas eu vou trazer primeiro o trigueirinho, na verdade, só o trigueirinho, mas veio amigas, veio um monte de caminho pela figueira. E tem um espaço do trigueirinho que se chama figueira. Então, comecei a acompanhar o trigueirinho, ouvir seus bate-papos, as suas partilhas, toda a parte que ele trazia, e aquilo foi me alimentando. E aquilo era como se eu tivesse me conectado. Ele me trazia tanta paz e vibração naquele momento, que eu me conectei de uma forma tão profunda com ele. Eu ouvia a voz dele, era como se ele criasse uma conexão comigo interior. E assim começa. E aí, uma das partilhas dele que tem a supraterrestre, que é isso, eu vou começar a falar agora, que qual a diferença de supraterrestre? Supraterrestre, existem mundos e seres supraterrestres. São seres, lógico que é minha visão baseada no trigueirinho, tá? Não existe verdade, existe o que eu entendi sobre isso. Aí, se você quiser, você vai lá e faça essa boa coleta, porque se você está aqui vendo esse canal, porque você está num nível de sabedoria top. Então, avança, expande, vai ver você mesmo. Te convido a isso. Então, quando são seres ou mundos extremamente já mais elevados, né? Eles já têm uma vibração muito mais alta do que a Terra. E extraterrestre não necessariamente é mais ou menos evoluído que a Terra. Aí tanto faz, né? Que a gente tem mundos extraterrestres e supraterrestres.
Então a gente está falando que os supraterrestres já são seres mais evoluídos, já não existem mais, não existe menos evoluído, tá? Então essa é a diferença. Ele fala muito sobre corpos sutis e mundos sutis. O que quer dizer mundos sutis? Quando você desencarna, você vai para esses mundos sutis com esse corpo sutil, né? E ali tem caminho de alma, espírito, muna, né? É tudo esse processo. E você vai passando por essa sutilidade em terra. Tem pessoas que atingem a iluminação em terra, então podem também sem desencarnar. A gente vê alguns exemplos aí de iluminados que aconteceram, né, ao longo, já que esse estudo é baseado, inclusive, em tibetano. Quem não conhece, mas tem Alice Bayles, tem também a Blavatsky, e a repercutora, quem está falando mais sobre esse tema supraterrestre, é a nossa querida Helena Roerich, mais ou menos assim que fala, eu não sei muito bem o nome, mas ela é fundadora da Agni Yoga, filosofia também, ela traduziu todas essas obras de Blavatsky, que fez essa parte de trazer toda a parte oriental que nós não tínhamos no Ocidente para cá, uma história bem bacana, vale a pena você também entender que foi assim que começou a acessar pelo Mestre El Morya. Mestre El Morya é um dos raios, primeiro raio da vontade azul, e ele começa a escolher mulheres numa época onde tinha até uma restrição contra as mulheres, e essas mulheres começam a canalizar. E essa Helena Roerich aí, ela faz desde nova, ela já nasceu com essa elevação, é um fio de prata que conecta ela à Morya. Então ela já vai se cuidando desde a infância para estar canalizando e trazendo todas essas informações. Então ela começa a trazer esse livro supraterrestre começa a ser manifestado no Agni Yoga, que é uma cultura, uma filosofia. Ela também hoje representa Urusvati, que é um lugar na Índia que ela desenvolveu lá, enfim, tem bastante coisa, tá? Ele também traz a ideia do que é fraternidade. Às vezes a gente fica pensando fraternidade em coisas físicas, né? Fraternidade, ela é desenvolvida aqui por nós quando começamos a trabalhar a parte do cardíaco. Quando você começa a trabalhar o desapego, trabalhar toda essa forma de amor ao todo, essa conexão, sair dos meus e para o todo. E aí você começa a trabalhar essa sensação fraternal que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é assim. Então a gente, normalmente, essas virtudes espirituais, como perdão, fé, amor incondicional, compaixão, é sempre trabalhado de dentro para cima e elevado, né? E a gente trabalha nesse processo quando a gente começa a entender que existe um mundo supraterrestre. A gente trabalha para essa verticalidade, né? E outra coisa que ele traz também, que a gente vai entender mais um pouquinho à frente, é o peregrino. Peregrinos são o quê? São almas, espíritos, monas, enfim, experiências que vão passando por esse estado, como nós aqui, de peregrinos, estamos transitoriamente humanos aqui, sonhos. Então você vai peregrinando esses tipos de experiências. São experiências que você vive em estados experienciais. Então a gente também vai ver um pouquinho mais aqui. O que mais que eu tenho aqui? Bom, a experiência dela, ela traz muito a ascensão através de Omória, da hierarquia e da fraternidade, pessoas que passaram por esse processo de desapego, então Helena traz assim, através da fraternidade, pessoas que conseguiram desenvolver isso, se elevaram nesses planos, se uniram para estar trabalhando num sistema de planeta Terra, então a famosa fraternidade branca, tá? Quando você começa a despertar, qual é a diferença quando você começa a trabalhar com esses energia supraterrestre? Além da fraternidade, que a gente já falou ali, você se torna fraternal, você começa a trabalhar o desapego, toda essa parte, você começa a trabalhar entre mundos. Você começa a ter essa expansão multidimensional de que somos apenas uma poeirinha estelar divagando no universo. E que não seria muito ego e egoísmo achar que nós somos o dono
da coisa toda, né? Então a gente começa a entender que a gente faz parte de uma simbiose, de uma organicidade, de uma sincronicidade, e como a planta tem um processo, cada um tem um processo, a gente como ser humano também somos especiais e único dentro desse todo. Somos uma individualidade dentro desse cosmos, e a gente começa a despertar para isso. Então a gente traz esse tipo de conteúdo integrando universos. Eu gosto muito, quem curte aí Avengers, é muito bacana, é uma forma bem analógica e legal de trazer essa conexão, né, de avatares, de visão, de supraterrestre, é bem bacana, traz de uma forma bem lúdica, mas é muito parecida essa analogia, assim, sabe? Então, assim, a gente não tem ideia de como existem planos, tanto intraterrestre como extraterrestre, supraterrestre, trabalhando em harmonia e sincronicidade conosco. É que quando você fecha nessa caixinha de tridimensional, só acredito naquilo que tem profundidade, altura, né, largura e 4 dimensões, tempo, você perde muita coisa nesse contexto. Então você começa a não acessar outras coisas. Então a gente entende, quando começa a trabalhar com isso, que existem muitos planos, muitas formas de vida trabalhando em energia, que espera que seres humanos se relembrem, despertem para essa. Pô, precisamos de mais pessoas aí na Terra elevando essa faixa vibratória, trabalhando em harmonia com essa faixa vibratória, que comece a empregar dentro de políticas, dentro de escola, dentro da cidade mesmo, sociedade, cidadania, que começam a exercer esse tipo de conhecimento, que a gente saia da materialidade e comece também a elevar a sutilidade. É uma elevação. Toda essa ansiedade, toda essa parte mental diabólica de separação de corpos, de que isso é aquilo, acaba nos adoecendo, sabe? Então a gente começa a ter que ter essa integridade, né? E a medicinas integrativas, que começam a ter uma visão de que quando chega na matéria, porque a gente já não olhou a parte muito emocional, mental e espiritual. Espiritual é muito mais do que religião, é muito mais do que dogma. Eu já venho que religião é religar o céu e a terra, você ser um canal, mediúnico entre essas energias, tá? Então ele começa a trazer essa energia da raiva, da negatividade, como é que ela faz a gente se desconectar. O medo, então, como um grande propulsor de desconexão da energia de Deus. E ele também traz uma parte onde a gente, todos nós, quando encarnamos, trabalhamos com a primeira rejeição, né, que é a separação de Deus. Isso eu até trabalho no Theta Healing, Vaiana Stibel também traz essa mesma visão. Isso é bem comum nas ferramentas integrativas, que elas mostram pra gente exatamente isso. Essa forma de a gente trabalhar essa rejeição com Deus. Então é normal que a gente não queira falar de Deus, que a gente não queira ouvir de Deus. Espiritualidade, tudo isso é muito rejeitado. Por quê? Porque nessa individualização, onde a gente era um todo, uma conexão, você se separa para a individualização, você começa a trabalhar a separação, essa rejeição, você precisa esquecer, você precisa individualizar para ser esse ser que você é. E aí você começa a lapidar baseado em dores, para você poder gerar um campo astral mais denso com raivas, né? A gente tem aí as feridas da alma, para poder criar essa estrutura, essa massa, essa energia densificada com água, elementos químicos, entre outras coisas que nos densificam nessa dimensão, profundidade, altura e largura aqui, né? Que transforma esse campo. Então a gente rejeita tudo que seja espiritual, é orgânico, é natural. E aí você tem que começar a quebrar essa resistência e dar aquele upgrade. Por isso que provavelmente você que já passou por isso, ou se você ainda conhece alguém e também pode ser um rejeitado ou rejeita, entenda que isso é normal, faz parte do processo, e a gente tem que ter compaixão e empatia, porque todos nós vamos passar por esse processo até acessar isso, tá? Que mais que é legal aqui falar?
Então ele começa a falar que a gente tem que ter essa percepção de que quando a gente vibra mais denso, a gente mais encarna, materializa e entra em samsara, ali os tibetanos, que é essa, né, morrer e renascer, morrer e renascer. Quando você começa a trabalhar essa sutilidade dessa energia, entende que isso é um paralelo, né? Você pode trabalhar isso paralelo com a carne e ao mesmo tempo usar isso como um trampolim para essa horizontalidade, onde você começa a trabalhar essa harmonização pessoal desses 4 campos, que a minha ferramenta, inclusive, que eu desenvolvi, não é minha, é muito ego, mas eu que intuí, vamos por assim, e ela trabalha a harmonização pessoal desses 4 corpos, é realmente ter consciência de que a gente precisa trabalhar esses 4 corpos se a gente quiser transcender, né, ascensionar, palavras aí vai aumentando no seu conhecimento, se você já tem, fala aí, escreve, comenta, traz sua opinião, divide com a gente que é muito importante, ter pessoas que já estão mais nesse linear. A imortalidade, quando você acessa essa ideia de espiritualidade, aceita essa rejeição com Deus, transmuta e aceita de novo essa energia suprema, né, na sua vida, você começa a trabalhar a imortalidade e aí você consegue sair dessa samsara, porque você entende que aqui a vida é mortal. Mas quando você ascende para trabalhar com uma vida supraterrestre, cria um plano com Deus, né? Entra nesse plano com Deus, relembra esse plano com Deus, trabalha com o supraterrestre, começa a fazer isso, você começa a trabalhar com o seu processo de alma e espírito mônada ali. Então você começa essa vida vertical, tá? Então já falei da roda de samsara que tá aqui, gente. Quando a gente começa assim, é uma coisa que é muito comum, né, que eu brinco até na minha terapia quando a gente começa a desenvolver o propósito, que no final das contas é sobre o propósito e o plano de vida, divino, o sentido da vida. Para que você encarnou, né? Para que você tá aqui? O quem é você? O que sou, né? Aquelas perguntas famosíssimas da jornada do herói, Hércules, filosofia em geral, vertentes religiosas, é sempre o mesmo caminho, né? O que muda são as vertentes. Então, quando você começa a entrar nessa indagação, você começa a trabalhar com essa energia e despertar para essa sincronicidade. Eu sempre falo, você coloca o pé, parece que algo põe o chão. E é mágico você entender isso, porque você está trabalhando com energia, ou seja, você entrou no plano divino. Isso é a melhor coisa para entender que você está no seu processo. Quando você se intenciona, algo vem. Então você tá entrando, você só intui. É muito mágico você viver isso. E graças a Deus, muitas pessoas que passam na terapia comigo conseguem perceber isso de uma forma muito mágica nesse autoconhecimento. Que mais? Então, quando você vive em harmonia, você tá dentro do plano. Quando você vive muita ansiedade, maluquice, coisa decaindo, o mundo desconstruindo, o que acontece? Você não está dentro do plano da vida, você está no plano das coisas, e as coisas são temporariamente oscilantes, e aí o seu temperamento, ele vai oscilar com isso. Por quê? Porque nós estamos apegados às coisas. Quando a gente começa a trabalhar essa sutilidade emocional, sutilidade do apego das coisas, a gente começa a trabalhar esses planos sutis, esses corpos sutis, esses mundos sutis, os desapegos, vamos desenvolvendo vertentes internas. A vertente não é mais fora, você não busca mais religião, você busca autorresponsabilidade. E aí você começa a desenvolver virtudes suas, que são propositais ao seu propósito, ao seu processo. Então ele fala muito do som, né? Do som que começa a nascer com Deus, que Deus começa no som, os raios também se manifestam desse som que são os 7 raios, que eu tenho também dentro do Spotify, todos os meus canais eu falo sobre os 7 raios, inclusive também fiz uma ferramenta baseada nisso, porque Trigueirinho,
falava muito que a psicologia moderna, que a antiga já deveria, mas a antiga não despertou para isso, mas a moderna deveria trabalhar com os raios, já trabalhar na essência do ser, não no que já está deteriorado, né? Então, baseado nisso, eu desenvolvi uma ferramenta também, onde eu trabalho os 7 raios com você, vou descobrindo, desfragmentando, é um processo da terapia. Terapia é bem rica, a gente trabalha astrologia, trabalha Theta Healing, trabalha mandalas, trabalha raios, nossa, tem tanta coisa, é bem rica, feridas emocionais, é um processo muito lindo que você precisa fazer. Então, quando você atinge essa frequência mais elevada, mais sutilizada, você começa a trabalhar esses campos sutis e desenvolve a intuição. Essa intuição, ela começa a elevar todos os sentidos aqui. Então, você já não funciona mais para tomar decisões, processos por sensações aqui aleatórias. Você começa a canalizar essas intuições mais internas, né? E aí você começa seu processo, né? E essas energias, elas são muito fortes, essa eletricidade, ela existe, já dá até para detectar em pelos de cachorro, toda essa parte que infelizmente não existe um profundo, né, desenvolvimento, que nem Trigueirinho fala, por causa dessa dualidade da ciência com a religião. Infelizmente a espiritualidade se perde, porque ela não é nem religião e ela é nem ciência, né? Então ela ela existe, ela precisa ser explorada e ela precisa ser desenvolvida pelo ser humano e por qualquer outro estudo, porque ela é ela é uma consciência espiritual. Ela não é nada, é como existe um material, existe a emoção, existe o mental, existe a espiritualidade. É necessário ter um estudo sobre isso, né? E aí nasce a nova raça, que nós não vamos ver, óbvio, vamos há alguns anos mais para frente, teremos já crianças que já vão nascer com esse processo de visão supraterrestre, já com essa visão de trabalhar com mundos, crianças que já se percebem nesse processo, a gente vai vendo, elas já vão vir mudadas com essa visão, e aí já se começa essa nova transformação, né? E falando um pouco da psicologia dos 7 raios, que é um dos casos que ele desenvolveu o Trigueirinho na base do estudo, aí, estudando Alice Bays, Blavatsky, tudo isso, projeto supraterrestre também aí por Helena, ele viu a necessidade de estar reintegrando isso. E aí ele começa a trazer na renovação do supraterrestre esses processos para que eles sejam trabalhados individualmente em grupo, que é um dos processos que eu faço aí na nossa terapia. E quando você começa a entender que nós ainda estamos atrasados, isso infelizmente no mundo físico cósmico, e a gente precisa se elevar para uma visão muito mais astral, mental, emocional, cósmico, que a gente já vai elevando, né, saindo do astral, emocional, ali pro mental, indo pro cósmico. O físico já é uma coisa que já foi antepassada, nós estamos adoecendo, nós estamos deteriorando, nós estamos cadavelizando já, né? Por quê? Porque a gente precisa já começar a deliberar e começar essa coisa na consciência. Essa consciência precisa trabalhar esse desapego e entender essa imortalidade. E isso deveria ser trabalhado, né? Para que a gente fosse entendendo que isso é um processo evolutivo, não é nada absurdo você trabalhar isso, né? Então ele começa a trazer essas 7 energias de comunicação desses raios. E os raios são, primeiro, a vontade e poder, segundo, amor e sabedoria, terceiro, atividade e inteligência, quarto, harmonia, quinto, conhecimento, sexto, devoção e sétimo, ordem e disciplina. Então, a gente, quando começa a entender esse raio, como a gente trabalha na psicologia, a gente entende que existe um raio para a parte física, um raio para a parte mental, um raio para a parte emocional e um raio para a sua alma, e assim vai indo, espírito e assim vai. Mas o que é importante a gente entender aqui? Óbvio que esses 7 raios para materializar, esses espectros, como arco-íris, tudo, eles se manifestam na materialidade, eles estão aqui o tempo todo inseridos, eles são necessários para materializar. Existem outros raios imateriais, aí começa a partir do 8º raio. Mas nós aqui na materialidade
pelo nosso grau de evolução e consciência, a gente trabalha com esses raios aqui ainda em consciência. Quando você começa a acessar uma condição muito mais supraterrestre, muito mais elevada, acontece uma transmutação, às vezes no seu raio de alma, mas é bem mais raro, ou mais comum, às vezes, do seu físico, da sua mente. Isso é mais comum. De alma é mais difícil e espiritual ainda, nossa, é muito mais difícil. Porque o nível de evolução é muito lento, né? Então a gente respeita isso. Mas às vezes pode acontecer em últimos casos e graus. Trigueirinho é uma das reencarnações, onde ele cede o corpo dele para que um espírito mais elevado, sua versão mais elevada, seu eu superior, ali, parte de espiritual dele, trabalha aqui trazendo todas essas informações, porque senão a gente não teria acesso a tanta informação. Ele é o cara que quando você fala, tô cansado do blá 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 blá, você acessa ele, porque você vai acessar coisas novas, muito mais interessantes, né? Então, o que diz? Diz que o primeiro e sétimo raio, automaticamente eles estão inseridos. Por quê? Porque existe uma vontade sua de reencarnar. Existe uma vontade sua de se manifestar. Então esse raio, ele realmente está penetrando em algum desses campos que eu falei. Físico, mental, emocional, anímico, né? Então essa vontade, ela insere. E o sétimo, por quê? Porque se você não tiver uma organização, um ritual, uma ordem para estar orquestrando isso, desde que seja do mínimo ao macro, vai do seu grau de consciência, tudo é muito consciência. A sua vontade pode ser vontade de mudar uma cadeira de lugar, uma vontade de querer contemplar e servir o mundo. Vai depender do seu nível de consciência, mas a vontade existe, né? E a mesma coisa essa organização e esse ritual, essa ordem desse raio. Então esses dois raios, eles são muito importantes, eles já são inseridos. Porém, ao longo da nossa trajetória, a gente vai descobrindo essa parte aí para ir entendendo quais são os nossos raios. Para não ficar tão confuso, eu vou dar um exemplo meu. Ao longo dessa jornada, eu fui entendendo muito físico, assim, porque eu fiz o primeiro grau de aniversário ali, que você vê os dias do tal, cálculo ano, tal. Tem um cálculo que você faz pelo dia do seu aniversário. Eu entendi que o meu raio é azul. E óbvio, a minha parte física, assim, eu tenho muita vontade, né? A minha vontade, ela é muito espelhada em todos os lugares que eu faço, como eu faço. Então, isso é muito claro para mim, a vontade. Depois que eu passo pela vontade, que eu vejo que é a minha parte física, ao longo disso, eu comecei a perceber que veio a minha parte emocional. A minha parte emocional, ela trazia muito a parte do amor e sabedoria, porque eu sentia a necessidade de aprender e trazer amor e sabedoria comigo, para que eu pudesse ser exemplo, iluminar para iluminar. Então comecei a estudar, a buscar esse amor, desenvolvi um amor e uma sabedoria mesmo. Foi um grande amor e uma sabedoria. Então, eu comecei a desenvolver esse excesso de amor e sabedoria pelo estudo, e não só isso. Isso ia me ajudando nas minhas crises de pânico, ansiedade, tudo que eu tive. Então, foi um grande processo. Depois disso, eu comecei a entender que eu precisava criar uma harmonização pessoal. E aí eu falo que é o quarto raio, que é a harmonização, que foi minha parte mental. Eu precisava harmonizar e organizar essas coisas. E foi um processo bem bonito, foi toda a ferramenta. E por último, um belo processo que eu tava numa grande perda de desconstruindo tudo, família, namoro, trabalho. Nossa, tava num processo ali, ladeira abaixo, que você chega e fala assim, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Todo mundo duvidando da sua transformação, te achando um bicho estranho, mas você canalizando aquelas coisas, tendo uma verdade tão grande com você, mas você entendendo que seus valores que eram construídos, não faz mais sentido nada do que eu fiz, porque não tem esse valor, essa integridade que hoje eu percebo. Então, a necessidade de desconstruir, porque foram construídas em X, né? Em momentos que a minha sabedoria permitia. E aí comecei a construir coisas baseadas nesse valor, nessa verdade. Foi muito gostoso, mas eu tive que desconstruir para construir. E aí, no meio dessa perda, eu ali com Deus, né, no choro ali, trabalhando, pedindo a Deus que me mostrasse a sabedoria, porque eu já estava em amor e sabedoria, estava fazendo tudo isso. Aí veio a ordem.
E aí eu entendi que era meu quarto raio da alma. Então são processos internos com você, com essa energia interior que você se propõe. Porque isso tem que estar consciente com você. Quero fazer esse serviço. Estou disponível, quero trazer isso para a consciência, quero colaborar com algo. Sou o serviço de algo maior, então quero ser esse canal que liga o céu e a terra, trazer o céu para a terra. Enfim, de uma forma consciente, precisamos de mais humanos com essa visão. E aí começa a nascer o meu projeto baseado em tudo isso. Como transformar isso numa ferramenta possível, materializada, integrativa, que incorporem nesses mundos. Porque é um estudo orgânico e natural, não tem que ser uma aberração e estar na igreja ou em qualquer outro lugar, num templo, ou as pessoas não podem falar, as pessoas não podem ter acesso. Você tem que trabalhar com sua energia, com sua intuição, com essa essência. Se todos nós trabalhássemos com isso, como advogado, médico, todas as partes, intuindo, né, de forma consciente. Tem pessoas que intuem, mas às vezes não fazem isso como uma rotina sagrada, né, um ritual consigo. Você traz muito mais. Você incorpora o negócio começa a sair, a gente vai entender mais um pouquinho aqui. Então, beleza, vocês entenderam mais ou menos como funciona essa parte dessa transformação dos raios. Então, ele fala o seguinte: quando você eleva para essa estrutura, percebe que é uma evolução, né? Tanto do seu corpo físico, que vai para o etérico, do seu corpo emocional, ou da sua consciência emocional, da consciência mental e da anímica, né? Que é da alma. Então, o que acontece? A sua emoção, quando ela começa a operar com esse raio, porque tem um momento do nosso processo que a gente acha que a gente é o raio do físico, depois o raio da mente, o raio da emoção. Por quê? Porque é muito forte. São raios muito fortes. Para você se identificar, você acaba sendo comandado. Aí o que acontece? Você fica diabolizado ainda, dividido, né? Esquizofrênico, separado. E você só consegue acessar esse raio da alma. Ele se revela, você começa a entender o que está acontecendo, porque é tudo muito processo, assim, você fica meio perdido, nebuloso. Acho que as pessoas que passam por isso entendem um pouco. Mas é legal você ouvir, porque se você passar por esse processo, está tudo bem. Quando você realmente quiser ter essa consciência, fazer isso, é isso. E aí o que acontece? Quando você começa por esses processos malucos, você precisa integrar esses 3 raios ao seu raio da alma. E esses 3 vão ser a obediência desse raio da alma, né? E a sua alma só acessa quando esses 3 se integram. Se esses 3 não se integram, que é o físico, mental e emocional, o raio da alma não se forma. Então você precisa integrar, como? Tendo consciência, trabalhando um por um, entendendo que cada um vai manifestar nesse campo e tudo vai sendo revelado no seu serviço. É sempre um serviço, é um serviço, é o eterno servir, né? Entender que você está a serviço. Que isso tudo aqui só serve a algo maior. Não é benefício próprio, é o meio, não é o fim. Né? Tudo que você observa aqui são os meios, não são o fim. O fim é algo muito mais elevado. Então a emoção, ela se transforma no quê? No receptor. Essa intuição, essa parte muito mais sutilizada, limpa, onde você vai depurando, fazendo a pureza de escorpião ali, a limpeza, para poder ser um receptor dessa energia. Então você começa a ter esses cuidados. O corpo, ele fica muito mais eterealizado, então você também acaba fazendo uma rotina muito mais saudável. Você começa a entender que esse corpo, ele é um templo, ele é um receptáculo de uma energia muito mais elevada. Então elas têm que ressoar, elas têm que vibrar, elas têm que viver em harmonia para que integre, né? A gente quer a integração disso. E aí a mente, ela começa a ser um espelho, porque, ou seja, nós somos projetores, né? Você é o que eu sou, nós somos. Tudo que aparenta ao nosso lado é o nosso meio, é a nossa validação. E quando você consegue elevar esse espelho, você está sempre ali na compaixão. Você está refletindo compaixão, limpando o que precisa, agradecendo aquilo que vem, atenção plena, fazendo todo esse processo de ordem, ritual aqui, né, da melhor forma e da melhor maneira, trabalhando a serviço. Então começa isso. E assim vai construindo esse processo para que a alma guie, a alma, o raio da alma guie tudo isso. E aí ela faz esse canal com o seu espírito.
E aí começa, porque a mônada, ela não pode se ligar direto ao seu corpo físico, mental e emocional. Um ser humano não aguentaria o excesso de elevação, por isso que normalmente é feito por um fio de prata, em casos muito raros, como a gente viu aí, Trigueirinho também tem, e essa Helena, que trabalha com esses fios de prata, né, vão cedendo já o seu corpo para essa elevação. E aí é trabalhado de forma muito mais elevada, a pessoa tem um despertar cósmico, uma consciência muito mais, nossa, desse universo, assim, né? Então mas só da gente fazer esse processo de trabalhar com a alma trabalhar ligada com a mônada ali, o espírito, você já começa a trazer muita coisa, entender muita coisa, sua cabeça expande, sua compreensão não fica mais dimensionada aquela caixinha de sapato, você é bem diferente, né? É como se uma compreensão despertasse, é uma consciência mesmo. E que mais que eu vim trazer aqui? Eu acho que eu falei tudo aqui, tô dando só uma olhada, mas eu acho que eu falei tudo sim. Ah, ele faz do Terafins, eu não falei do Terafins. Terafins são objetos de sorte, de elevação, né? A gente vê aí as cruzes de malva, a gente tem também aí a espada, né? Aí a gente tem também um monte de símbolos aí que ajudam na elevação e aumenta essa vibração. E não só isso, você sabe que essa simbologia, ela é muito importante porque ela não morre ao longo das histórias. Vão mudando épocas e eras, e elas não têm só esse simbolismo materializado, ela tem uma simbologia de manter esse legado, esse aprendizado, esse condutor dessa sabedoria. Então, quando você trabalha com um objeto desse valor, de elevação, você realmente, óbvio que o poder está sempre com você, mas eles não eles perpetuam, né, na matéria. Então, eles têm esse poder de perpetuação para que vá transcendendo, né, esse processo. Então, eu queria trazer um pouco disso, espero que sirva para o seu conteúdo, que você possa sair muito mais elevado, muito mais compreendido, isso realmente possa inteirar, apoiar no seu estudo, compartilha, deixa o like, ajuda a gente aí nesse canal, porque a nossa ideia é que a espiritualidade, essa parte integrativa esteja presente em todos os âmbitos sociais. Que isso pare de ser um tabu, pare de ser algo que não pode ser falado, que isso seja visto com maus olhos, com rejeição, porque isso faz parte da nossa existência, isso faz parte da nossa integridade. Enquanto a gente não olhar para isso, a tecnologia avança, tudo avança e nós ficamos para trás. Então é importante a gente trabalhar com isso de forma elevada e consciencial. Tá na mente, cara, é preciso fazer esse processo. É orgânico e evolutivo. E deixar a culpa, o medo para baixo, porque isso só nos traz para baixo. Estamos atrasados, mas sempre há tempo. Então, bora pegar essa carruagem aí juntos. Até mais. Gratidão e, como sempre, muita consciência, amor e luz.